Boa noite a todos aqui presentes, e boa noite aos amigos que sempre estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, DGA Medeiros. Nós escolhemos para falarmos essa noite como tema as dores da vida, as dores da alma, como muitos assim dizem. E quando eu estava elaborando esse tema, eu me lembrei de uma passagem que foi muito interessante, que foi um grande encontro de teólogos que ocorreu na Europa há alguns anos atrás. E nesse encontro, além das lideranças e dos representantes crentes, evangélicos e de outras religiões católicas, havia um homem que era ateu, ele era cético, Herbert Marcuse. E depois de todas as contextualizações, as definições e tudo o que se falou acerca de Deus, que era o tema que estava sendo abordado, ele fez a seguinte pergunta: ora, se vocês falam tanto em Deus, sendo a expressão máxima de todo esse amor, de toda a bondade, perfeito, onisciente, onipresente, onipotente, por que ele permite a dor e o sofrimento? Interessante essa pergunta. E eles não tiveram, de imediato, claro, nenhuma condição de dar a resposta, e não deram a resposta. E um comentário feito posteriormente por uma liderança espírita, ele disse: se Allan Kardec ali estivesse, ele teria todos os meios para dar a resposta, que seria exatamente colocar como proposta a reencarnação, onde ela mostra que a vida da gente não começa no berço e não termina no túmulo. Porque, na realidade, Deus é uma construção da mente humana. A gente não tem a menor ideia do que seja Deus. Por isso eu sempre tenho dito, eu não acredito em Deus, eu sinto Deus. Eu sei que existe uma força imanente e emanente que é responsável por tudo que existe. Claro que para tudo isso tem que existir uma fonte geradora ou um criador. E esse criador, a gente tem ele como Deus. Mas o homem institucionalizou Deus, colocou Deus dentro de uma realidade unicamente humana. E o estabelecimento e o conceito desse Deus ficou muito limitado. Porque nós somos refém de duas coisas fundamentais aqui na Terra: ao espaço e o tempo. E Deus transcende a isso e a todos. E a tudo. Por isso que, por exemplo, como nós vamos ver, se em determinado momento eu estou vivendo uma experiência de dor e de sofrimento, claro que isso tem uma razão para ser ou para existir. E aí eu vou perguntar: o que foi que eu fiz para merecer tal sorte? O que foi que eu fiz para perder o que eu perdi? Para não ter mais aquilo que eu tinha? Para sentir a dor que eu sinto e o sofrimento por consequência? Então, se fosse uma coisa natural e sem que existisse uma razão de ser ou um propósito, Deus estaria sendo injusto. Por que ele permite que para uns aconteça isto ou aquilo e para outros, de forma diferente, também aconteça? Por que muitas vezes uma pessoa que não é tão boa, que pratica tantas injustiças e ela não passa por tantas dificuldades que passa uma pessoa que é justa, honesta e muitas vezes uma pessoa crente? Então é preciso a gente entender, como nós vamos ver nessa nossa palestra, o motivo da dor e do sofrimento, que é tão comum na vida de todos nós. Todos nós passamos por experiência dessa natureza. Porque a Terra se propõe a isso. A Terra é destinada a ser, como tem sido, um mundo de provas e expiações. Um mundo onde a gente é obrigado sempre a fazer provas. Nós somos avaliados a cada segundo da nossa existência. E essas avaliações, elas nem sempre correspondem ao que a gente deseja. O aluno, ele vai para uma prova, muitas vezes, até tendo uma certa
condição, mas nem sempre as coisas acontecem da maneira como ele imagina. Mas o professor ou o mestre, é ele que avalia o aluno mediante o que o aluno apresenta para ele como avaliação. Então Deus, ele nos vê na medida que nós somos. E para todos nós vai existir sempre essa necessidade de se fazer uma revisão. Os meus débitos serão pagos unicamente por mim. A lei de causa e efeito, ela nos mostra isso como sendo uma das mais importantes depois da lei da vida que Deus nos concede. Então, para todo efeito vai existir uma causa que vai impulsionar o resultado do que ela apresenta como causa. Então, ele diz aqui, aonde estiver o teu excesso, está a tua dor. Isso é muito interessante a gente avaliar. Por quê? Porque a obra de Deus, ela é uma obra toda pautada nas suas leis. E uma das leis fundamentais da criação é a harmonia. Veja que o universo é a união dos inversos, como nós também vamos ver. Então, os opostos, eles se degladiam, ou eles se encontram para buscar a unidade. Os diferentes sempre se chocam por ter propostas diferentes, mas a unidade faz com que as coisas encontrem um sentido de solução mediante a união dos opostos. Isso aí faz parte da lei de Deus. Consequentemente, eu sou uma pessoa que estou em paz, em harmonia, eu estou em dia com a lei de Deus, que é a lei de amor, como todos nós sabemos. Então, Deus se aproxima ou se afasta de nós através do que sentimos. Doença ou a dor pode ser um meio de Deus conversar conosco. Pode ser. Então, quando eu estou em paz comigo, eu estou em paz com Deus. Não importa o que eu sinta, o que eu pense, o que eu ache de Deus. Eu sei que isso, de alguma forma, vai deixar dentro de mim sempre uma dúvida. Mas o impermanente, ele age dessa forma. O imponderável, aquilo que a gente não pode provar cientificamente ou materialmente, para a gente é uma coisa impermanente. A ciência, ela trabalha exatamente com resultados. Você só pode comprovar um fato científico se você tiver os elementos da comprovação. Isso é da lei, isso é natural. E aqui eu me lembrei de uma letra de uma música muito interessante, quando a gente fala de Deus, que é do compositor Chico César, paraibano, muito inteligente. E ele diz assim: Deus me proteja de mim mesmo. Interessante, né? Dos meus pensamentos, das minhas escolhas. Deus me proteja das incertezas, das minhas certezas e dúvidas. Deus me proteja dos olhos maus, da inveja e das pessoas que fingem ser boas. Deus me proteja dos sorrisos falsos. Deus me proteja dos amores impossíveis. Deus me proteja desse mundo cruel. Ele fazendo uma alusão, como se ele tivesse uma conversa com Deus, e pedindo a Deus que o protegesse disso, desses fatores que são tão naturais da vida como essa que nós todos estamos vivendo. Quantas vezes a gente pede a proteção de Deus? Mas eu pergunto, Deus, ele está a todo instante à mercê de nós para nos dar aquilo que nós precisamos mediante a nossa necessidade? Claro que não. Deus, ele não age na vida individual de cada um, porque seria uma coisa sem sentido. O que foi que Deus fez? Como eu disse, Deus, ao invés de estar a todo instante atendendo um ou outro, Deus colocou as leis, que seriam as leis da própria existência que atende a todos nós. Então, ser um fora da lei é estar contra a vontade ou os desígnios de Deus. Consequentemente,
Isso tem acontecido na vida de todos nós, porque nós temos uma vida cheia de certezas e de incertezas. A mente humana, ela vibra em frequências muito alteradas. É hora que a gente está em paz, está tranquilo, mas de repente há uma mudança de fatos ou de coisas que fazem com que a gente mude. Então a vida da gente é sempre em busca de um ajuste. A gente está sempre tentando regular esse sistema que é tão difícil. Vocês vejam, hoje a gente tem praticamente uma pandemia se instalando no mundo, é o transtorno do espectro autista. A cada 5 crianças já se afirmam que 2 ou mais já apresentam algum sinal do autismo, quer seja nível 1, nível 2 ou nível 3. E o que é o autismo? É uma desregulação. É o espírito que vem e não está disposto a lidar com as coisas daqui. Por isso que o nome está dizendo, autismo é si mesmo. Ele cria o mundo para ele e tem dificuldade para interagir com as coisas desse mundo. Por isso que eles são muitas vezes diferentes em termos de comportamentos. E é consequência de quê? De processos reencarnatórios. Isso já está definido. São espíritos que estão voltando para o cenário da vida, trazendo esse protesto interno da não convivência natural, como deve viver cada um de nós. Porque nós somos adaptáveis. A gente se adapta a tudo, até em meio à dor e ao sofrimento, a gente consegue se adaptar. Então, para que a gente tenha uma ideia, falando do Espiritismo, eu posso afirmar que o Espiritismo não é uma religião. Não é uma religião, como as outras religiões, que tem uma deferência a Deus, como na condição do Criador, de um Deus protetor, um Deus que pune, que castiga, dependendo de cada conceito religioso, mas a gente traz um Deus, a inteligência suprema e a causa de todas as coisas. Eu acho que não existe uma definição mais perfeita de Deus do que isso. O que é uma inteligência? Uma coisa que pensa, uma coisa que está todo dia criando. Deus não parou de criar e não para de criar um só instante. A sua obra é uma obra contínua de evolução. Por isso que todos nós temos que nos adaptar a essa realidade, evoluir. Todos nós estamos aqui para evoluir. Só que a evolução se dá por vários caminhos. Quando ele diz, se não for pelo amor, vai ter que ir pela dor. É uma opção que cada um escolhe. Então, o Espiritismo é uma ciência de natureza filosófica, trazida pelos espíritos que estuda. Aí vem essa coisa muito importante a ser dita, a origem. O Espiritismo se preocupa com a nossa origem, de onde eu vim. A natureza, de que é feito a minha existência, a minha vida se pauta a quê? Será que eu sou um simples ser encarnado? Um ser humano que tem um espírito, quando é o contrário, um espírito que tem um corpo físico? Será que eu vim aqui para unicamente fazer valer esses valores que eu estou, nesse momento, deles sendo portador? Quantas pessoas que vêm aqui e trazem na sua história de vida um projeto de sofrimento contínuo, pessoas com doenças terríveis. E, consequentemente, isso tem uma razão de ser. E vem de quê? Vem da origem. E o destino dos espíritos, que é para onde a gente vai. E, consequentemente, segundo a própria literatura espírita, nos diz que nós somos seres de outro planeta, de outro mundo, de outro universo. Estamos aqui num planeta transitório, vivendo uma experiência também transitória. E Emmanuel diz uma coisa muito interessante, que o corpo é um espelho revelador do inconsciente. O inconsciente é o nosso eu mais profundo, é nele que está toda a nossa realidade de vida, os nossos arquivos de memória, as vidas que já tivemos, as experiências pelas quais nós passamos. Só que esse inconsciente, ele é um arquivo temporariamente fechado, para que a gente não misture tanta coisa do passado com o presente e não consiga dar conta do que é a experiência que a gente está vivendo. Por isso que a gente nem sempre se lembra de tantas coisas
não só dessa vida, como de vidas passadas. Então, o espelho é exatamente aquilo que se revela. Por isso que a gente vê crianças nascerem já com tendências para esse ou aquele fim. São as vocações, as predisposições, isso tudo faz parte desse inconsciente que espelha na vida presente aquilo que a pessoa tem a tendência a ser. E, consequentemente, você vai dizer assim, bem, mas por que que Deus permite, por exemplo, que uma criança ela seja vítima de uma bala perdida num tiroteio que existiu no morro? Por que Deus permite que um inocente seja condenado à morte de uma forma tão trágica? Mas essa criança, gente, ela é criança nessa experiência, mas é um espírito que a gente não sabe a trajetória dele. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Uma criança que estava destinada a ser um chefe de um movimento de tráfico. Se ele se desenvolvesse, ele ia praticar tudo isso. E ninguém sabe. Pode ser. Se tivessem matado a criança Hitler, talvez ele não tivesse feito o estrago que fez com a humanidade. Mas isso é a história de cada um. É uma proposta que a gente precisa avaliar. Então, quando nos acontece um mal, ou quando somos vítimas de uma dor e de um sofrimento, aquilo está querendo provocar em nós alguma coisa que precisa ser vista e feita. É quando eu sempre tenho dito, o sofrimento dura o tempo que levarmos para aprendermos o que ele tem para nos ensinar. Então, em todas as vezes que você estiver diante de um sofrimento e de uma dor, é importante você se questionar o que é essa dor. Porque nem sempre a dor ela é vista da forma como a gente vê. Você pode estar com uma dor de cabeça sendo consequência de um problema em outra parte do seu corpo. Aí você toma um analgésico, mascara a dor, mas o problema permanece. É isso que a gente muitas vezes tem visto. Pessoas que entram em conflito, encontram uma maneira de amenizar o problema, mas não resolve o problema, o conflito ainda existe. Elas apenas tentam disfarçar aquela realidade, mas aquilo de uma hora para outra irrompe. São essas relações que se chamam relações tóxicas. Pessoas que vivem em constante luta e briga e em conflito com o outro, porque não encontram motivo, ou não buscam o motivo daquele conflito. Por quê? Porque eu sou assim, porque eu penso assim. É importante a gente sempre pensar ou imaginar isso. A doença é por si mesmo um efeito do acúmulo de energia que atinge os corpos superiores. Cada manifestação de enfermidade e dor traz uma mensagem com o endereço certo e com a linguagem necessária para o aprendizado. Tudo tem um motivo para ser e existir. Como fator evolutivo, a enfermidade e a dor, que provocou desarmonia, transforma-se em objeto de despertamento da consciência para a solução de conflitos íntimos. Então, está querendo despertar em mim alguma coisa. Você veja que é comum a gente conversar com as pessoas que passam por traumas, doenças de natureza grave, veja que elas não são mais as mesmas pessoas. Aquilo provoca uma transformação. E é positiva. Isso pode ter certeza. Eu atendo muita gente aqui que traz enfermidades graves e passaram por outros problemas que dizem realmente minha vida mudou depois de tudo que eu sofri, pelo que eu passei. Então quando a gente vê toda a história do Evangelho, a proposta de Jesus se reduz nisso. Quando ele dizia, vai, foi tua fé que te curou. Não te curei. É você que está se curando. É você que está criando energia própria para modificar coisas que você até então não tinha conseguido sozinho. Apenas estou te dando uma orientação, um apoio, uma força. E ele diz assim, não se livra da dor enquanto não houver compreensão e não resgatar a falta cometida. Por isso e portanto não existe milagres. É reparar. Porque perdoar é fácil. Difícil é reparar o erro. É muito fácil magoar uma pessoa e pedir perdão.
Mas vai ser sempre assim? Magoando e pedindo perdão? E a marca que ficou? E o estrago que muitas vezes você fez mediante o ato que você cometeu? Então isso precisa ser revisto. Por isso que Chico Xavier dizia, através de Emmanuel, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. Eu posso mudar. Basta que eu olhe para frente e veja do que eu sou capaz, mediante o esforço que eu posso empreender em busca de um processo de transformação que é natural. Então, o fariseu pergunta a Jesus por que ele não lavou a mão antes da refeição. Essa passagem todos nós já ouvimos falar. E Jesus responde, o que adoece um homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Então, o que faz você feliz ou infeliz não é o que as pessoas imaginam ou desejam, é aquilo que você faz, é aquilo que você é. Cada um é senhor de si e senhor do seu próprio destino. Nossos atos, palavras e até pensamentos norteiam nossas vidas e geram consequências de ordem moral e causam dores que podem ser ignoradas no contexto terreno, mas nunca no ambiente das posturas cósmicas ordenadoras da vida. Ou seja, você pode pensar que engana, mas ninguém consegue enganar a Deus. Quando eu falo a Deus, eu falo no contexto geral. A gente até disfarça. Ah, deixa para lá, eu estou conseguindo fazer. A vida não se compromete com isso. Por isso que Jesus dizia que a minha palavra seja sim, sim, não, não. Não existe mais ou menos. A gente gosta muito de fazer remendos, acertos, propostas que conseguem paliativamente resolver, mas a questão, ela muitas vezes permanece. Vocês viram recentemente, nós tivemos uma pandemia manifestada pelo um vírus da Covid. Veja que quando eles começaram a combater o vírus, apareceram as variantes. Até uma bactéria, um vírus, procura seu mecanismo de defesa. Imagine nós, seres humanos. Buscamos nas nossas defesas os nossos paliativos. Criamos os nossos personagens para muitas vezes disfarçarmos e sairmos de uma situação. Por isso que eu sempre tenho dito, o maior mal da humanidade é a mentira. E Jesus dizia sempre, eles mentem. E a gente mente. Pode ver, grande parte do que a gente passa por experiência negativa está vinculada às mentiras. E elas são terríveis. Porque quando você comete um erro, você está só. Você nunca vai encontrar alguém que esteja do seu lado para compartilhar o erro que você cometeu. Mas quando a gente comete um erro, um acerto, ou está de bem com a vida, a gente está sempre bem assediado, bem acompanhado. Quando falamos da dor, é bom lembrar que o ser humano não se reduz a mero aglomerado de células, mas uma entidade espiritual programada para uma destinação superior, tendendo para a perfeição moral, mesmo diante da dor. Interessante, né? Mesmo diante da dor. Eu estou sofrendo, mas eu estou cumprindo com aquilo que me destinei a cumprir. Assim a gente encontra muita gente. Quantas pessoas a gente encontra movidas por propostas, por experiências que são traumáticas, que a gente até lamenta e sente, mas elas estão firmes, como se elas estivessem assumindo o compromisso de combater aquela dor. E, consequentemente, é o que a gente mais vê. Você chega num hospital, muitas vezes está ali diante de um paciente ou de um doente terminal e ele está de bem com a vida. Aquele, muitas vezes, o outro está com a unha cravada, está querendo derrubar o hospital. É difícil a gente ter uma ideia firme do que seja se comportar diante da dor. Mas ela exige da gente uma educação, um equilíbrio e uma firmeza de propósito. Porque nenhuma dor, com certeza, ela é para sempre. As dores, elas são sintomas, são passagens,
São circunstâncias, são momentos que a gente muitas vezes mesmo escolhe por não ter a capacidade de buscar aquilo que é verdadeiramente melhor. A gente tem um hábito de disfarçar, como eu disse, as coisas para procurar tirar um proveito maior. O Espiritismo, ele fala de uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se os médicos fracassam em grande parte no diagnóstico das doenças, é porque trata apenas o corpo, esquecendo a alma. Quando eliminamos os sintomas, como vimos, sem eliminar a causa, a doença permanece. Nós temos que entender isso. Todo problema que se instala no corpo, ele tem a sua prevalecência na alma. Porque mais do que um corpo físico, nós somos um corpo espiritual. É importante a gente ter sempre essa noção. E esse corpo espiritual é ele que dita todas as normas da nossa vida. Importante a gente também entender que dentro da fisiologia do nosso corpo, o nosso cérebro ele é diametralmente dividido entre dois hemisférios. Nós temos o hemisfério esquerdo, nós temos o hemisfério direito. O nosso hemisfério esquerdo, eles chamam de arqueocórtex. O hemisfério direito é um neocórtex. O que significa isso? O nosso neocórtex é o cérebro mais evoluído. Esse cérebro que nós caracterizamos mais como sendo humano. E com ele a gente lida com o raciocínio, a memória contínua, o sentimento, as emoções. Já no arqueocórtex, que é o nosso cérebro primitivo, que vem desde o início da nossa geração, da nossa vida humana aqui na Terra, é nele que encontram todos os nossos instintos. É a nossa predominância mais primitiva. É nele que está a dor, o medo, a raiva, a agressão. Então, lidar com uma realidade ou outra é uma opção nossa. Em alguns momentos nós estamos totalmente nesse nosso arqueocórtex, quando estamos lidando com o sentimento, com as emoções, com a razão, mas a gente se transfere muito de uma realidade para outra. E ele diz aqui, por isso toda vez que você se comporta com animal, ou seja, quando você está com ódio, com raiva, agressivo, você se transfere para esse arqueocórtex, produzindo menos quantidade de encefalina e endorfina. Isso faz com que aumente a sensação de dor. Consequentemente, isso faz com que a gente diminua a atividade energética do sistema analgésico central, precisando de alguma forma aumentar a sua atividade no neocórtex. Em outras palavras, quando eu estou agindo e pensando como animal, a sensação de dor é muito maior. Veja que existem pessoas que têm a capacidade de dominar a dor. São as pessoas que muitas vezes meditam. A gente vê muito aqui na nossa casa através do nosso atendimento. Ele vem para a casa espírita, muitas vezes alguns chegam com dores crônicas, enxaqueca e tantas outras dores, inclusive a fibromialgia. E eles tomam o passe e ele diz, como é que pode? A dor desapareceu temporariamente. Por quê? Porque ela se transferiu de uma realidade para outra. Porque nós temos esse centro analgésico central que produz essas duas substâncias, a encefalina e a endorfina, que são analgésicos, que aliviam a dor. Veja que coisa interessante. Nós temos duas dores, a dor física e a dor moral. Nós estamos falando aqui da dor física. Mas enquanto o mundo for dual e existir o livre-arbítrio, estaremos sujeitos a uma dessas dores, tanto a dor física como a dor moral. E o que é pior, podemos sentir em dado momento as duas dores ao mesmo tempo. Muitas vezes eu estou sentindo a dor física e também sentindo a dor moral. Isso é muito grave para as pessoas que passam por essa experiência.
Então, segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a dor é uma experiência física e emocional desagradável associada a um dano comportamental real ou superficial. Então, sempre que provocamos um dano, ou seja, quando nós saímos do nosso estado de equilíbrio e entramos em desarmonia, é natural a gente sentir essa sensação de dor. Nós temos um sistema imunológico que atende ao nosso corpo quando ele é invadido por algum ato ou por algum elemento que seja estranho a ele. A imunologia tem esse papel. Mas nós não só temos a imunologia física, nós temos a imunologia mental, espiritualmente falando. Pessoas que se deixam levar por impressões, por determinados pensamentos. Quantas vezes nós nos entregamos a pensamentos de desmotivação, de tragédia, de raiva, de ódio, e tudo isso faz com que o corpo dê uma resposta, e essa resposta só vem através da dor. Quando a dor não é bem administrada e bem cuidada, ela leva ao sofrimento. Então, espiritualmente, nós temos a dor como um sentimento de angústia e sofrimento diante de um estímulo interno e externo, agressivo ou percebido como tal. E aí ele fala aqui que nós temos 3 tipos de dores. Nós temos as dores causadas por seres ou coisas exteriores. Essas dores vão depender do envolvimento que você tem e com as coisas do mundo, a maneira como eu lido com as coisas, como eu lido com as pessoas. Muitas vezes a gente se deixa levar por esses fatores que são comuns no nosso dia a dia. Então, quando eu agrido, quando eu maltrato, quando eu prejudico, alguns levam aos casos mais extremos, isso causa dor. E essa dor, de alguma forma, ela vai repercutir em você. Ela pode vir tanto de forma imediata como de efeito retardado. A dor da consciência, como a gente chama. Porque eu fiz isso, porque eu magoei, porque eu maltratei, porque eu tirei. Isso é uma dor causada por seres ou coisas exteriores. Nós temos as dores dos erros do passado, que são chamadas, em alguns casos, de karma. Então, eu não sei o que foi que eu fiz, nem o que eu fui na minha última experiência. Se eu trouxe alguma herança para essa experiência presente, consequentemente, isso pode se manifestar através de uma dor. Quantas pessoas já nascem predestinadas a enfrentar esse tipo de problema tão natural? Então a gente chama de dores kármicas. Consequentemente, você está ali sentindo a dor, mas ela está provocando em você um processo de mudança, um processo de reparação que até então não foi feito, mas essa vida dá a você a oportunidade de você fazer. Está aí a lei de causa e efeito para nos dar essa informação tão segura. Então, nunca entre em atrito com coisas que são tão verdadeiras e necessárias na nossa vida. E a gente tem a dor do sofrimento causada pela nossa própria mente, por não nos reconhecermos como seres espirituais. A nossa essência divina tem uma missão a cumprir nesse mundo, mas sem percebermos ficamos totalmente alienados ao nosso persona. E o que é que a gente faz nessa vida? A gente se entrega a outras coisas e esquece aquilo que é mais essencial, que é a nossa realidade espiritual. O que é que esse mundo nos convida? Ao prazer, ao poder, à posse, às vaidades, às conquistas. E, consequentemente, isso faz com que a gente perca a referência que é fundamental na nossa experiência como seres espirituais. E eu achei interessante que tem uma metáfora que fala do rei que tinha 4 esposas. Ele amava as 4 esposas, mas a sua 4ª esposa era com quem ele mais convivia, era quem ele dava mais atenção, ele adornava ela com muitas roupas caras, joias riquíssimas, enfim, era tudo que ele tinha de mais próprio dele, na vida dele era a sua 4ª esposa.
A sua terceira esposa era motivo de tudo que ele sentia na forma de orgulho que ele possuía. Ela era própria para manifestar as suas posses, o poder que ele tinha. Essa esposa era quem representava tudo isso. A sua segunda esposa era aquela conselheira, que nas horas difíceis estava sempre ao lado dele, era quem acolhia, quem protegia, quem amparava. Mas a sua primeira esposa, ele não lhe dava a menor atenção. Ele mal se lembrava dela. Mas como acontece sempre, esse rei um dia se viu vítima de uma doença muito grave. E essa doença levaria ele à morte. E em meio ao sofrimento e à dor, naquele leito de morte, ele chama sua quarta esposa e lhe diz a ela que vai morrer. E pergunta se ela vai com ele, no caso da morte do mesmo. Ela lhe dá as costas e vai embora. Nem resposta ela lhe dá. E o rei fica muito triste. Como é que eu cuidei tanto, amei tanto, e numa hora dessa, ela sequer me disse alguma coisa, deu as costas e foi embora. Ele chama a sua terceira esposa e conta a ela o fato, dizendo que está à beira da morte, que vai morrer, e pergunta se ela vai com ele, e ela lhe responde: é você morrendo agora, poucos minutos depois eu estarei nas mãos de outros, ou de outro. E o rei ficou muito triste. Como é que podia? Tanto cuidado, tanto amor, tanto trabalho, e recebe uma resposta dessa natureza. Chama sua segunda esposa e conta a mesma história. E ela diz: a única coisa que eu posso fazer é lhe enterrar, é fazer o velório, e fazer o seu enterro, e ficar apenas com saudade, só isso. Mas com você eu não vou. E quando ele está naquele momento de desespero, a sua primeira esposa, lá distante, diz assim: não se preocupe não, para onde você for, eu vou com você. E aquilo causa nele uma tristeza muito grande. Como é que aquela esposa, que ele nunca deu a menor atenção, foi a única que se colocou ao lado dele num momento como esse, tão difícil que ele estava a viver. Na moral dessa história, nós podemos dizer: a quarta esposa é o corpo físico. Você morrendo, você não vê nem ele sair. Ele simplesmente deixa de existir. A terceira esposa são os bens materiais. É você fechando os olhos, vai tudo para a mão dos outros. A segunda esposa é a família. A família que faz e tem que fazer o velório e o enterro. Só isso. Mais do que isso ela não vai fazer. Vai ficar muita saudade, vai ter choro, tudo, mas não pode ir. E quem é a primeira esposa? O Espírito. É Ele. É com Ele que a gente tem que viver. É com Ele que a gente tem que sentir tudo que a gente é. Mas a gente não vive assim. A gente vive num mundo onde a predominância da matéria cobra da gente tudo que a gente tem sempre, de forma ativa, que pagar. E tenho que ter, tenho que ser, e consequentemente isso faz com que a gente perca o verdadeiro sentido dessa existência, que é tão breve para nós. O tempo de vida aqui na Terra, dentro do contexto espiritual, gente, não é nada. Tempo não se mede, tempo se vive. E a gente tem que viver na sua plenitude, usar o tempo da melhor forma possível, mesmo em meio à dor, até mesmo o sofrimento, mas a gente está aqui cumprindo com uma coisa que se destinou a cumprir. Não há injustiças. Existem injustiçados, mas injustiça não. A injustiça do homem é criada pelo próprio homem. Eu sou fiel a mim, mas sou refém dos meus erros, que provoca em mim as consequências que eu tenho que assumir, que muitas vezes é na forma da dor. Então, as manifestações de dor se dão de várias formas. Por exemplo, a dor física, essa é a falta de saúde e equilíbrio integral do sistema de defesa, como nós dissemos. Então, quando o meu corpo está refém
ou está em desarmonia, é natural que qualquer doença se instale. Veja que muitas vezes a gente está muito suscetível a determinadas doenças infecciosas, doenças que muitas vezes são transmissíveis, e para tanto é preciso a gente estar sempre se cuidando, mantendo o corpo sempre em equilíbrio, para que ele não seja vítima de um processo desse. Mas nós temos a cura da dor física através da medicina e dos recursos curativos. Claro que a gente, quando adoece, tem que, em primeiro lugar, procurar o médico. Casa espírita, e em lugar desse, nenhum resolve problemas de dores e doenças do corpo. A medicina foi criada para atender às necessidades do corpo humano. Esses tratamentos espirituais e tantos outros são paliativos ou tratamentos que vão apenas complementar e ajudar. Pode resolver? Podem. O próprio Jesus é uma prova disso. Vai, foi tua fé que te curou. Ninguém cura ninguém, como as pessoas muitas vezes pensam. A cura é um mérito, um acerto da pessoa para com ela mesma. A dor emocional, o que é que falta? Serenidade e confiança na vida. Serenidade, equilíbrio e, sobretudo, confiança. A confiança é o que a gente chama de fé. Fé não é acreditar, fé é confiar. Eu tenho confiança, eu acredito que vou conseguir mediante a confiança que tenho. E como é que se cura a dor emocional? Aprender a ver a vida como cosmos e não como caos. O que quer dizer? Quer dizer aqui, o cosmos significa harmonia. E o caos é exatamente a desarmonia, o desequilíbrio. Tem pessoas que são desarmônicas por natureza. São aquelas pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas que têm preconceitos, conflitos, que não são resilientes. Essas pessoas, elas estão sempre em desarmonia, elas estão doentes. Veja que elas, mesmo não querendo, elas demonstram o seu quadro doentio. Veja que uma pessoa depressiva, a depressão, que é uma doença ou um transtorno de natureza emocional, sentimental, mental e comportamental, é uma doença da falta de significado. A vida precisa de objetivos e de significados, senão a gente não tem condições de se manter aqui. Então eu tenho que estar sempre buscando alguma coisa além daquilo que eu tenho, além daquilo que eu sou. Isso é natural, é a conquista. Agora eu tenho que ter um freio de arrumação e ter um controle mediante as coisas que eu posso ou não posso ter. Por isso que eles disseram, Allan Kardec, a felicidade é aposto necessário, porém com a consciência tranquila. Eu tenho aquilo que preciso e a minha consciência está em paz. Porque vocês sabem que essas pessoas que se preocupam em acumular bens não são pessoas harmônicas. O empresário de uma grande empresa ou de grandes empresas são pessoas extremamente reféns de suas empresas. Eles precisam ter muito cuidado para manter uma estrutura que nem sempre ele tem domínio da forma como ele gostaria de ter. Essas pessoas são extremamente desarmônicas. São pessoas emocionalmente desequilibradas. A prova é tanta que você pode ver. A maioria deles não dorme se não tomar um ansiolítico, um antidepressivo, um indutor do sono, e quando muitos vão para as bebidas, as drogas, para poderem tentar fugir temporariamente do seu quadro emocional em desequilíbrio. Isso é dor. Então, existe a dor mental, que é a falta de ideias próprias, pensar em si mesmo, ter uma identidade e uma individualidade. Essa dor emocional, ela está muito ligada a um fato que a gente tem visto, que são as pessoas alienadas, as pessoas fanáticas, as pessoas doutrinadas. Elas não pensam por si. Elas, consequentemente, vivem à mercê de uma ideia que criaram para mantê-la dentro de uma realidade que não é tão real. Você está comigo, estando comigo, você está feliz. Se você fizer parte do Chico Xavier, você vai ser sempre uma pessoa de bem, vai fazer tudo de bom e vai conseguir tudo de bom. Isso não é verdade. Cada um é senhor do seu próprio destino. Consequentemente, a gente jamais poderá pensar dessa forma. Mas veja que hoje a gente tem muita gente ligada a isso. Doutrinas, determinadas
seitas de fanáticos que fazem as pessoas serem vítimas, porque elas se prendem a isso e não têm forças para sair. E como é que se cura essa dor? Amar as ideias próprias, o amor a si próprio. Porque a gente tem que entender que mais do que amar o próximo e ser amado pelo próximo, a gente tem que amar a gente mesmo. Eu só posso dar amor se existe em mim a essência do amor. Veja que toda obra de Deus é uma obra de amor porque ele é a própria essência do amor. Então eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E aí, consequentemente, a gente tem visto essa grande dificuldade das pessoas encontrarem o seu próprio eu. Quantos nos procuram aqui dizendo eu preciso ser amado ou eu preciso ser amada? Eu não preciso ser amado por ninguém. Eu só preciso me amar. Porque o amor não é um objeto de troca. Não se troca amor. Ah, eu amo tanto quanto eu sou amado. Esse amor não existe. Nós falávamos um dia desses sobre esses tipos de amores segundo a teologia grega. Então, o amor precisa ser uma fonte que gerada ela em você e permanecendo em você. Então, eu amo tanto quanto eu me amo. Saber captar e praticar essa dor, esse amor. Mas tem a dor que talvez seja mais difícil de ser vista e curada, que é a dor espiritual. E o que é que falta? Vida interior. Falta reflexão, diálogo interno, virtudes. Nós falávamos também um dia desses sobre as 8 virtudes que foram provocadas no Sermão da Montanha, nos trazida por Jesus. E a primeira virtude para subir a monte, ou monte da ascensão em busca da evolução, é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino de Deus, ou o reino do céu. Humildade, gente. Humo significa o quê? Terra. Terra significa o quê? Nascimento. É a base de tudo, a humildade. Sem humildade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E veja que ele vai descrevendo todos esses fatores, mostrando como é que a gente consegue subir. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha que coisa interessante, ele disse a gente que a gente ia chorar. E o choro é consequência da dor. Mas ele disse, vocês serão consolados. Por quem? Por ele? Por Deus? Não, gente. O único que faz você entender aquilo que você passa com humildade é a resiliência, é a capacidade de aceitar as adversidades e lutar contra elas da melhor maneira possível. Se chegou até minhas mãos, aqui elas permanecem e aqui é que eu vou ter que lutar com elas. Os problemas que vêm até nós foram atraídos por nós, direto ou indiretamente. E a gente não pode fugir, porque a gente tem, como eu disse no início, essa disfarçatez diante dos problemas. Ah, eu vou deixar para lá, depois resolvo. Não, gente, vamos resolver agora. O que existe mais fundamental na vida é o aqui e o agora. Então veja que aqui ele está exatamente fazendo uma advertência sobre isso. Ele também fala de tantas outras coisas que a gente muitas vezes não percebe através dessas virtudes. E, consequentemente, tudo isso é residualmente fato que está na vida de todos nós. E como é que a gente pode curar essa dor espiritual? Descobrir dentro de si algo que seja permanente e agir segundo os valores espirituais. Veja, descobrir dentro de si aquilo que seja permanente. As coisas permanentes, elas são unicamente espirituais. Vocês viram a história do rei. Nada do que ele trazia era permanente a não ser o seu próprio espírito. O corpo
dinheiro e a família são fundamentais, são, mas eles não vão poder ficar conosco todo o tempo. E de alguma forma a gente vai ter que se despedir. Você vai dizer, então não valeu a pena eu amar, eu ter uma família? Não valeu a pena eu ter construído o patrimônio que eu construí? Ah, eu trabalhei tanto. Sim, gente, você fez tudo certo e está certo. Mas ele disse que a posse do necessário. Claro que se você for prestar conta com a sua consciência, quando daqui partir, tudo isso vai entrar dentro do contexto. Mas ela vai dizer assim, o que foi que você fez materialmente? Ah, eu tinha uma grande empresa. Ele não vai perguntar quanto era o faturamento da minha empresa. Ele não vai perguntar dos problemas. Ele quer saber o que essa empresa fez de bom para esse mundo, para essa experiência. Aí você vai dizer, ah, eu gerei empregos, eu respeitava meus funcionários, eu tinha uma empresa harmônica, feliz. O excesso de lucro, eu contribuía com os outros. Quando um empregado chegava com dificuldade, eu atendia e ajudava ele naquilo que podia. É isso que vale, gente. E a família? Sim, gente, eu tinha uma família complicada. Eram espíritos que se degladiavam todos os dias, a todo instante. E o que foi que você trouxe de positivo? A resiliência, a paciência que eu tive, a capacidade de suportar uma adversidade que muitas vezes me atingia, mas eu tinha essa paciência. Eu cuidei, eu eduquei meus filhos, dei a eles uma boa escola, uma vida digna, uma vida confortável. Tudo isso vai entrar na conta, gente. Não é que eu vá viver aqui como espírito e esquecer a minha condição material, isso não pode. Ela vai cobrar de mim esse comportamento, essa realidade. Mas é importante, gente, a gente entender que o que a gente possui não é aquilo que a gente carrega nas mãos. O importante é que eu carrego no coração. E quando ele dói muito. Porque a dor física é muito pequena quando se compara com a dor espiritual. Pelo que vimos, a dor tem mais a ver com o futuro do que com o passado. Olha que coisa interessante. Porque eu digo sempre, o passado não é para repetir. O passado é para refletir. Consequentemente, isso a gente não faz. Nos reportamos muito ao nosso passado, e principalmente quando ele traz para nós motivos para reclamar. Ah, eu não sou a pessoa tão feliz porque eu não tive uma família boa, eu não tive uma infância como... Gente, isso é a proposta de todos. Como eu disse a você, nós estamos muito limitados a uma condição de espaço e tempo que só existe nessa experiência terrena. Mas eu não sei de onde eu sou, nem de onde eu vim, muito menos para onde eu vou. O importante na minha vida é o agora. É agora. A dor está doendo agora. É agora que eu preciso cuidar dela. Eu não tenho que ficar aí me reportando a coisas que já passaram. Claro que eu tenho que buscar a causa para conseguir, através do efeito, o resultado que eu espero. Mas isso é de cada um. Então, a gente precisa entender que a dor não é um demérito, nem representa sofrimento. Com certeza, com certeza. A dor também não é um mérito. Eu tenho que sofrer para me tornar uma pessoa melhor? Quem foi que me disse isso? Muitos pensam assim, ah, eu vim para sofrer. Não, gente, é tudo consequência. Como eu comentei, o sofrimento dura o tempo que levamos para aprender o que ele tem para nos ensinar. Isso é pedagógico. Se eu estou sendo avaliado e não estou me dando bem com a avaliação, eu não tenho que culpar o professor. Se os outros tiraram nota boa, por que eu não tirei? Se o meu vizinho ele tem uma vida equilibrada, uma vida feliz, claro que eu não tenho que me reportar à vida dele, porque cada um tem sua própria vida, mas isso pode chamar a atenção a mim de que algo eu preciso fazer para ser feliz o tanto quanto ele é.
E para tanto eu tenho que buscar os motivos que está trazendo a mim essa infelicidade. Mas há um fato interessante, que eu acho isso fantástico. Deus nos vê reprovado, mas Ele não nos condena pela reprovação. Porque a escola não manda o aluno ir embora quando o aluno é reprovado. O que é que ela diz? Para o ano, venha de novo. Você vai repetir. E a gente está aqui como repetente. Então, o mundo de besteira que eu fizer aqui, o mundo de coisas que eu não devo fazer, eu fazendo, com certeza eu vou ter que resolver isso. Essa conta tem que ser paga, e se a conta é minha, quem tem que pagar sou eu. Então haverá uma outra oportunidade para isso. Agora, o que é que acontece? Eu não sei se eu terei os mesmos meios que eu estou tendo agora. Porque muitas vezes a coisa vem de forma diferente. Eu tenho todos os meios para fazer uma coisa positiva. E não faço, eu não sei se eu vou ter as mesmas chances e os mesmos métodos que eu tive agora, depois de ter deixado passar a oportunidade de curar essa dor e evitar esse sofrimento. É como se eu tivesse sentido uma dor e não quisesse buscar a maneira de curar ou eliminar essa dor. É muita coisa que a gente tem, mas todos os momentos da vida estão cheios de ensinamentos. É preciso estar atento aos sinais dados por eles. Estão em coisas tão simples que não percebemos, porque somos escravos de uma vida social mantida por regras que são meras fantasias criadas por uma sociedade cheia de equívocos, mentiras e máscaras. E é isso que a gente tem visto. E tem um pensador que diz assim: a felicidade está onde a pomos, mas nós nunca a pomos aonde estamos. Eu acho isso fantástico. A gente sempre acha que a felicidade é uma coisa distante, quando ela está dentro de nós. É só manifestar os meios para que ela se dê como realidade dentro de nós. A felicidade está dentro de cada um de nós. Nós somos felizes, gente. Nós somos programados para ser felizes. Agora, lidar com isso ou não é uma questão minha. Buscar isso é uma questão própria de cada um. Consequentemente, a gente teria muita coisa para falar sobre a dor, mas como o relógio não para, a gente vai parar. Uma boa noite a todos e muito obrigado.